Olá, muito boa tarde para todos. Meu nome é João Batista Alves. Olá, muito boa tarde para todos. Paz de Cristo a seus corações. Bom, agora estou vivo para todo o Brasil pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, então uma palavra para vocês rápida, breve, tá? Não vou demorar muito. Eu quero falar sobre dois homens, um chamado Acabe e o outro chamado Nabote. A leitura que eu vou comentar com vocês está no livro de 1 de Reis, capítulo 21. Quero comentar com vocês versículos 2 e 3 e o versículo 4 também. Bom, antes de ler aqui a palavra da honra aqui, né, o povo, a Bíblia diz da honra aquele que tem honra. Olha, está conosco Bel Vieira, boa tarde, Maiara Kelly, Lenildo Correia, de Camutanga, um abraço aí para todos de Camutanga, e para Ivonete Bezerra e Mari Silva, tá bom? Então, são as pessoas que estão aí chegando aos poucos, mas eu vou antecipar aqui, tá bom? Pra gente não perder muito tempo. 1 de Reis, capítulo 21, versículo 2, 3 e 4 diz assim: Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro, o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E o deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. A gente vê no final do versículo que a gente leu aqui, parece uma coisa de criança, né? Ele quis algo e o Nabote não deu, então ele volta para casa desgostoso, porque a vinha de Nabote. Primeiro vamos entender duas coisas. O Acabe que a Bíblia está falando aqui é o rei de Israel na época, né? E o Nabote é um jezreelita, um homem que tinha uma vinha que ficava ao lado, muito próximo da casa ou do castelo ou da casa de Acabe, do rei Acabe. Então o rei Acabe, ele está olhando para a vinha de Nabote e ele começa a desejar aquela vinha. Agora, é impressionante porque o que eu percebi aqui no texto é que ele não é que ele queria a vinha. Por que eu estou falando isso? Porque ele está desejando comprar a vinha para transformá-la numa horta. E nós sabemos que vinha não é parte de horta, porque horta se colhe hortaliças, né? Aí você vai perceber que a intenção de Acabe não é ter aquela vinha, mas destruir aquela vinha, né? Porque se ele quisesse ter a vinha, ele faria uma proposta de comprar e manter a vinha.
Mas a gente percebe no texto que nós lemos que ele está querendo comprar a vinha para transformá-la numa horta. Então, de cara, eu percebo que ele está querendo comprar, mas ele não está querendo a vinha. Ele quer destruir. Isso parece coisa de gente invejosa. Porque o invejoso, ele não quer aquilo que você tem. Ele não quer que você tenha. Percebeu? É diferente. Uma coisa é a pessoa desejar aquilo que você tem, ter algo semelhante àquilo que você tem. E outra coisa é a pessoa não desejar que você tenha. E é bem verdade que quando você compra alguma coisa de alguém, você mantém ou não mantém. Mas ele já mostra de cara que ele não está satisfeito com Nabote ter aquela vinha, né? E ele está querendo, e o objetivo dele é destruir aquela vinha. Ele está falando, eu vou te comprar para que me sirva de horta, ou seja, quando eu comprar, quando eu te pagar, eu vou arrancar tudo que está aí e vou transformar numa horta. E aí o Nabote vai dizer para ele o seguinte, olha, eu não posso te vender essa vinha, porque essa vinha que eu tenho é uma herança dos meus pais. Ou seja, não foi algo, o rei Acabe, não foi algo que eu tenha comprado com o meu dinheiro. É uma herança. Aquilo que os meus pais, quando partiram desta vida, deixaram para mim. Bom, eu quero falar um pouquinho com você sobre a ideia da herança, né? A herança. O que Nabote tinha em mãos, ele não podia abrir mão porque era uma herança. Eu vejo na Bíblia 3 passagens que falam sobre herança. Eu não estou falando que na Bíblia só tem 3 passagens, pelo amor de Deus, entenda. Eu estou falando que eu tenho conhecimento, que eu me lembro, tá? A primeira herança é a herança de Jacó, né? Ou seja, a herança de Esaú, porque Esaú era o primogênito. Então, por herança, ele tinha direito à bênção. E aí a gente vai ver que Esaú, ele despreza a sua herança, ele despreza a bênção. Quando? Quando ele vende para Jacó, quando ele troca. Tem gente que fala que Jacó roubou a bênção, né? Mentira, Jacó não roubou nada. Foi uma negociação séria. Jacó comprou. Comprar não é roubar. E Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, era algo que Esaú não havia comprado. A bênção da primogenitura, essa herança, era uma bênção de direito dele. Assim como havia de Nabote, que não havia sido comprada. Era uma herança. Mas, se Nabote está valorizando e está dando valor à sua herança, Esaú, de contrapartida, está desprezando a herança. A grande questão é, o que nós vamos fazer, como vamos tratar a herança que temos? Você tem uma herança, você tem 2 opções. Dar valor àquilo que você recebe como herança, ou despreza a sua herança. Esaú desprezou a herança. Nabote valorizou a herança. Ou seja, não trocou a sua herança, não abriu mão da sua herança. A terceira palavra, o terceiro texto que fala sobre herança, fala-nos do filho pródigo. O filho pródigo, ele não tinha direito à herança, porque o pai dele ainda não havia morrido, mas mesmo assim, ele vai até o seu pai e pede para o seu pai a herança. Não é? Ele fala assim para o seu pai: pai, dá-me parte da herança que me pertence. Então, o pai dele fala para ele: ó, já que você quer parte da sua herança que te pertence, não é? Então está aqui. E a Bíblia vai dizer que o filho pródigo, ele pega a parte da herança
que na prática ele nem teria direito, porque o pai, a herança a gente só recebe depois que os pais eles morrem, né? E não muitos dias depois daquele dia que ele cobra o seu pai a sua herança, ele pega a sua herança, vai embora e desperdiça toda a sua herança com as meretrizes, né, com as prostitutas, com as bebedeiras. Ou seja, eu tenho três personagens. Eu tenho Esaú, eu tenho o filho pródigo e eu tenho Nabote. Os três receberam herança, tiveram direito à herança, mas dos três, Nabote valorizou a herança que recebera. Mas o Esaú não valorizou a herança que recebeu, e o filho pródigo não valorizou a herança que recebeu. Agora a pergunta que fica para mim e para você é: de qual desses três nós somos comparados acerca da herança? Aí você fala assim: poxa, João, mas eu não tenho herança, meus pais são pobres. Ei, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós temos uma herança para recebermos. Agora, essa herança que nós vamos receber é só depois que a gente partirmos. Ou seja, no dia em que a igreja ela for arrebatada, a igreja será galardoada. Aí nós vamos receber a herança, porque nós, como filhos de Deus, nós somos herdeiros das grandezas de Deus, das coisas do céu. Herdeiros do céu. Agora, a grande questão é como nós temos tratado a nossa herança. Existe algo preparado para os filhos de Deus? Isso a Bíblia diz. Uma coroa. A Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma herança chamada coroa, preparada para mim, preparada para você. Agora, na figura de Acabe, o rei que desejou a herança de Nabote, está Satanás. Satanás, ele não precisa da sua coroa, porque ele quer usar a sua coroa, mas ele quer tomar a sua coroa. Lembra que Acabe, ele queria comprar a vinha de Nabote para transformá-la numa horta? Ou seja, porque para Acabe a vinha de Nabote não significava nada, mas para Nabote significava. Para o diabo a sua coroa, o seu nome escrito no céu, não significa nada. Significa para você, significa para mim. E Nabote, ele deixa para nós um grande exemplo de guardar a herança. O diabo não precisa da sua coroa. Para o diabo, a coroa que você tem preparada para você no céu, o céu, Deus, a paz, a felicidade eterna, para ele não tem significado, porque ele não tem perdão. Mas ele quer tomar de você a herança que Deus tem preparado. E o apóstolo Paulo, ele traz uma ideia de herança para nós muito maior do que se pode imaginar. Quando ele diz, olha o que o apóstolo Paulo diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, meu querido, existe uma herança preparada para mim, preparada para você. E nós devemos, afinco, seguir o exemplo de Nabote.
Nabote sabia que ele poderia perder a sua vida por causa da vinha. Nabote sabia que ele poderia perder a sua vida por causa da herança dos seus pais. Mas ele colocou no seu coração não abrir mão da herança. Nabote, ele vai perder a própria vida por causa da herança que os seus pais deixou para ele. Porque Jezabel, quando vê Acabe deitado na cama, como nós lemos, porque o Acabe ele ficou tão revoltado com a atitude de Nabote que ele foi para casa e deitou na cama e falou: não quero saber de comida, não quero comer. Parece uma criança, né? Quando pede uma coisa para a mãe que a mãe fala que não tem, faz aquela pirracinha, né? Se joga no chão, pensa numa coisa esquisita. Acabe estava desse jeito, parecia um menino, uma criança. Porque Acabe pensava que por ele ter poder, ele podia ter o que ele quisesse. Mas, Acabe, não é assim que funciona. A mulher de Acabe, quando viu aquilo, a Jezabel, uma mulher maligna, ao extremo, né? Ela falou assim: olha, por que você está desse jeito, meu bem? O que está acontecendo com você? Aí o Acabe conta a história para a esposa dele. Olha, eu fui na casa do vizinho aí do lado. Você sabe que ele tem uma vinha maravilhosa, linda demais. Eu quis comprar a vinha dele e ele não quis me vender. Vê se pode. Aí a Jezabel fala para ele assim: ah, meu amor, é isso que você quer? E ele não quis te vender? Quem esse Nabote pensa que ele é para você querer comprar uma vinha e ele não querer te vender? Ele acha que ele é quem? Meu bem, eu juro pelos deuses, se até amanhã, a essa hora, Nabote não estiver morto, a vinha dele será tua. E aí a Jezabel vai bolar um plano, uma trama, para que Nabote seja apedrejado. Nabote perdeu a vida por causa da vinha, porque ele valorizou a herança. O que pode acontecer com uma pessoa quando ela valoriza, quando ela não abre mão da herança, quando ela valoriza as coisas de Deus? Pode acontecer o que aconteceu com Nabote. Nabote simplesmente perdeu a vida. O que Nabote colocou no coração é: eu posso perder a vida, mas eu não perco a herança. Isso é muito forte, gente. O que é melhor, perder a vida ou perder a herança? O que você quer? O que você está disposto a perder? Para quem não valoriza, para quem não entende que é muito valoroso a herança, tanto faz. Como foi o caso do Esaú. Esaú, a herança está aí, vou trocar por um prato de... A questão, a reflexão que eu quero trazer para você é: quanto vale para você a sua herança? Qual é o valor que você dá para a sua herança? O valor que Nabote deu foi esse: eu perco a minha vida, mas eu não perco a herança. Eu perco a minha vida, mas eu não abro mão da herança. A herança para Nabote foi mais importante do que a vida que ele tinha. Eu poderia chamar essa palavra de dando valor para a herança que eu tenho. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando a pessoa ela ama a herança que ela tem, ela valoriza a herança que ela tem,
ainda que ela perca a vida, mas ela não abre mão da herança. Quero convidar você a refletir na herança que você tem. Eu não estou falando de herança de uma casa, eu não estou falando da herança de um apartamento, a herança de um terreno, a herança de um carro. Não estou falando disso. Porque tudo isso, né, a exemplo do Nabote, é passageira. Mas eu acredito que o que mais marcou o coração de Nabote foi duas coisas. Eu acredito que Nabote teve dois motivos para não vender a vinha. Primeiro, a vinha, ela era uma herança dos seus pais. Ou seja, havia um valor sentimental. Havia um valor familiar. Ponto. Dentro do valor sentimental e do valor familiar, de contrapartida, a palavra de Acabe foi: eu te compro a vinha e vou fazer dela uma horta para mim. Ou seja, nós temos que valorizar também, aquilo que tem história. Olha aí. Às vezes as pessoas, elas não valorizam a sua história. E quem faz parte da sua história? Os seus pais. Amém? Porque a vinha de Nabote, antes de ser de Nabote, eram dos seus pais. Antes de ser de Nabote, foi plantação dos seus pais. Ou seja, o que Nabote está fazendo é considerando os seus antepassados, considerando a sua história. E nós não podemos pegar a nossa história dos nossos antepassados e simplesmente banalizá-la, ou seja, colocar aquilo como algo que não tem valor. Entende o que eu estou falando? Porque a nossa história, o nosso passado, a nossa história é feita de pelo menos dois fatores: passado e presente. O futuro a gente não pode colocar porque o futuro a Deus pertence e a gente não sabe se estaremos para o futuro, ou se a gente vai estar lá na frente. A gente sabe do hoje, né, que pertence a nós. Eu imagino que Nabote, ele pensava com ele: peraí, se eu ficar vivo mais 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu vou ter que olhar para aqui e ver um monte de pé de couve, pé de alface, pé de almeirão, de rúcula. Eu vou ter que ficar vendo uma horta que um homem incircunciso, sem moral, destruir aquilo que os meus pais plantaram, aquilo que os meus pais suaram, para que hoje pudesse existir, que é a minha vinha, que é a vinha que os meus pais deixaram para mim. Então, quando se tem valores, a herança que nós temos, quando nós valorizamos a nossa herança, nós colocamos valores de sentimento. Porque nenhuma herança existe por acaso. Quando nós recebemos uma herança é porque houve uma plantação lá atrás. Você sabe por que nós temos uma herança no céu? Uma coroa, honras quando chegarmos lá, caso nós chegarmos lá. Porque um dia Jesus ele abriu mão do céu de glória para descer aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus teve que descer aqui na terra, se fazer homem, para que eu e você tivéssemos direito a adentrar ao céu, a morada celestial de Deus, que o céu é a casa de Deus.
É onde Deus mora, onde Deus habita. E deseja que nós, no futuro, viemos a morar com Ele lá. Então, eu preciso valorizar essa plantação. Eu preciso valorizar toda a plantação que foi feita. Tudo que Jesus fez. O fato de mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma e a semelhança de homem. E pregou o Evangelho. Morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e está vivo, assentado à destra de Deus. Assim como os pais de Nabote fez uma plantação para que a vinha existisse e fosse herança do seu filho, assim Deus também, ele fez uma plantação lá atrás, nascendo de mulher, sabe? Nascendo de mulher, para que eu e você pudéssemos ter a herança. Mas o Nabote, ele não abriu mão da sua vinha. Nabote não se importou com o que iria acontecer com ele. Eu acredito que Nabote, ele tinha no coração dele: eu sei quem eu estou servindo. Eu sei aonde está a minha fé. Eu acredito que em meio às possibilidades de ser morto por causa de uma vinha, ele botava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilo. Porque ele sabia que mesmo que se ele perdesse a vida por causa da vinha, quando ele morresse, ele estaria com Deus em um lugar muito melhor. Valorizar a vinha significa valorizar aquilo que é importante na nossa vida. O que é importante na sua vida? Nós temos que classificar o que é importante. O que significa importante? Significa importar para dentro do coração. Importante é aquilo que é fundamental. Importante é aquilo que vai nos levar de uma situação boa para uma melhor ainda. Agora a questão é: quando eu identifico que algo é importante para mim, eu preciso valorizar. Nabote entendia que aquela vinha, Nabote tinha na sua mente, no seu coração, que aquela vinha era importante para ele. E por isso ele valorizava, e por isso ele dava valor. A grande pergunta que eu faço para você é: você tem dado valor ao chamado de Deus na tua vida? Você tem dado valor às bênçãos de Deus na sua vida? Ou você tem deliberadamente abrido mão daquilo que é importante de Deus na sua vida, como fez Esaú, como fez o filho pródigo? Ou você está valorizando as bênçãos de Deus, a herança de Deus sobre a sua vida, que Deus tem para você, como fez Nabote? Nabote deixou um exemplo de valor. Eu sei que a humanidade nesses últimos tempos, ela tem perdido seus valores. Ela não tem valorizado o que é importante de fato. Até porque existe hoje a chamada inversão de valores. As pessoas não sabem mais o que é importante, o que se deve valorizar.
Então eu quero falar para você: valorize o que Deus tem para você. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele irá fazer. Nabote perdeu a vida, mas ele não abriu mão da sua vinha. Que sirva como exemplo para mim e para você, que ainda que nós venhamos a perder a vida, mas não vamos abrir mão das coisas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração e até qualquer hora voltamos com todos vocês. Deus abençoe a todos.